Ok, dando continuidade aos nossos estudos da parte básica de matemática, vamos agora falar sobre expressões numéricas básicas. E numa expressão numérica pode envolver todas as operações da matemática, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação também, às vezes envolve algumas raízes quadradas, mas como a gente está falando do básico, a gente vai pelo menos adquirir um pouco mais de segurança para fazer os mais difíceis. Então, eu começo aqui agora com expressões numéricas, lembrando a vocês que existe uma ordem para ser cumprida aqui. No caso, a primeira coisa a gente resolve potenciação, em segundo lugar a multiplicação e divisão, e em terceiro a soma e subtração, certo? Então vamos pegar um exemplo de uma expressão numérica 20 menos o menos 45 dividido por menos 3 ao quadrado mais menos 2 vezes menos 1 elevado a 5. Ok? Vamos ver a resolução. Quando temos uma situação como essa, da expressão numérica dessa maneira aqui, a gente pode fazer da seguinte maneira: analisar toda ela com calma e ver quem estão, o que está na jogada aqui, o que está para ser resolvido. Então repare que tem duas coisas que não sabemos quanto que é o valor ainda, mas vamos descobrir, que é o quê? Que é essa parte aqui da potenciação, essas duas aqui, ó. A gente não sabe quanto que vale, vamos descobrir agora. Então a primeira coisa que a gente faz é resolver essas duas situações aqui, para depois tentar resolver o resto, certo? Então, resolvendo a primeira parte, a gente faz o quê? A gente repete os valores até chegar àquela parte lá. No caso aqui, ó, 20 menos 20 menos 45, menos o menos 45, dividido por 9, porque é a resolução do menos 3 ao quadrado, que é 9 positivo. Mais menos 5 vezes menos 5 na quinta. Bom, menos 3 ao quadrado é o 9 positivo, pela regra de sinal, menos 3 vezes menos 3. E aqui deu menos 1, porque, pela regra de sinal, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai sobrar um menos, ó, por ser um expoente ímpar, vai sobrar um menos, ficando menos 1. Bom, então essa parte aqui foi resolvida primeiro para saber com quem estamos lidando. Agora não temos mais potenciação. Mas devemos lembrar que, pela ordem, não podemos fugir disso, certo? O próximo passo é multiplicação e divisão. Então, veja bem, eu tenho uma divisão aqui e uma multiplicação aqui. Então, eu vou chegar até eles, fazendo primeiro eles. Eu jamais posso pegar 20 menos o menos 45 primeiro e depois dividir por 9. Está errado se fizer dessa maneira, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver essa parte aí. Tá. Deixa eu só ver aqui como é que... Ó, quanto dá menos o menos 45? Primeiro de tudo, isso aqui vai ficar... A gente vai deixar da seguinte maneira, ó. Eu vou explicar para vocês como é que foi feito. Olha o tamanho que ficou, reduziu em pedacinhos. Primeiro de tudo, menos 45 dividido por 9 dá menos 5. E menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Esse menos que está aqui fora já vai trocar o sinal de dentro do 5 aqui. Então, repetindo, ó, menos 45 dividido por menos 9, menos 5. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Agora reduziu-se desse tamanho. Então, na situação que encontra-se a expressão numérica, agora basta trocar o sinal do menos antes do 5, deixando desta maneira aqui. 20 mais 5 mais 2, resultando em 27. Então, essa é a primeira parte, a primeira expressão numérica.
básica, tá? Vamos para uma outra expressão numérica. Vamos ver uma expressão desse tipo aqui, ó. Tem mais envolvimento, mais potências. Reparem que eu tenho que resolver as potências 1 e 4, menos 2 na 4, menos 2 na 3, 0 na 7, 32 na 0, mais 8 vezes 2 ao quadrado. Então, a primeira coisa, como falei para vocês, a gente resolve a potenciação. Tá? Ficando assim, ó. 1 ao quadrado, 1 na quarta é 1. Menos 2 na 4 é 16, positivo. Porque vai dar um número par no expoente aqui. Ó, é um número par aqui no expoente, então vai dar um valor, e está entre parênteses, e vai dar um valor positivo. Menos o menos 2 ao cubo, que é um 3 agora aqui, menos 8. 0 na 7 é 0. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 32 na 0 é 1. Na verdade, eu tenho que tirar esse zerinho que está aqui, ó. Tá? 32 na 0 é 1. Qualquer coisa que eu elevo na 0 é 1. Mais 8 vezes, quem é 2 ao quadrado? 4. Então, continuando aqui, reparem que só tem uma multiplicação aqui no fundo, aqui lá no final, ó. Aqui no final tem uma multiplicação, mas se tu resolver o resto daqui até chegar lá, não vai influenciar nessa. Como eu tinha falado antes, primeiro a multiplicação e depois a soma, nesse caso não vai influenciar porque os números estão longe. Você não pode pegar o 1 e somar com 8 e depois multiplicar com 4. Isso que eu quero dizer. Então, nada vai impedir, se tu fizer arrumar toda essa linha aqui, no caso que tem que tirar o menos aqui, com outro menos vai ficar mais, ó, repete tudo, 16, 1 mais 16, mais 8, porque é menos e menos dá mais, 0, mais 1, agora 8 vezes 4, 32. Todos são positivos, somamos todos, vai dar 58. Ok? Bom, e agora a segunda parte, nós vamos falar de frações, tá? Nas frações a gente tem que... é um dos problemas mais difíceis, apesar de parecer simples, mesmo assim, ainda há dificuldade de várias pessoas quando falam em soma de frações. Eu coloquei direto a adição, porque a adição é mais difícil. Então, temos casos na adição, aqui no caso, a adição de frações possui o mesmo denominador. Quando tem uma soma de frações com o mesmo denominador, é bem fácil. O que deve fazer? Conservar o denominador e somar só a parte de cima aqui, ó. Ou seja, vai dar 3 embaixo, vai conservar, não vai somar embaixo, vai deixar embaixo 3, e vai somar 5 mais 11, 16 terços. E acabou. Assim com todos. Conserva o denominador 5, soma em cima, 12. Não dá para dividir nem simplificar. E assim por diante. Aqui nesse caso os dois são 4, somei só em cima, 8 dividido por 4. Dá para dividir, divide, dá 2. E o denominador 4 também aqui de novo, conserva o 4, subtrai em cima, no caso que tem um menos aqui. 3 menos 5, menos 2. Simplifica por 2, menos 1 meio. Então, essas frações com denominadores iguais. Quando temos denominadores diferentes, já é um pouco mais trabalhoso. Por quê? Porque não basta só somar embaixo nem em cima. O denominador que fica aqui embaixo é o mínimo múltiplo comum entre esses dois elementos aqui. É o MMC entre esses 2 e 4. O que é o MMC? É o número que está na tabuada do 2 e do 4 mais próximo deles. No caso, é o 4. Entre 4 e 2 é 4. E o que se faz numa situação como essa? Divide o mínimo múltiplo comum pelo denominador, divide pelo de baixo e multiplica com o de cima. Ou seja, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Agora basta o quê? Somar em cima. 2 mais 1, 3. 3 quartos. Ok? Então, divide com o de baixo, multiplica com o de cima.
O mínimo múltiplo comum entre 3 e 6 é 6. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 2, 4. 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 5, 5. Soma os valores em cima, 9 sextos. Mas se dá para simplificar, você pode simplificar o número que divide os dois ao mesmo tempo, que é o 3, né? 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2, ok? Então essa parte de frações aqui. Depois a gente pode retomar isso de novo. Ainda na parte básica, equações do primeiro grau. Então toda equação, uma sentença matemática que exprime uma relação de igualdade. A palavra equação tem como prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Então aqui, ó, por exemplo, uma equação do primeiro grau como essa, 2x mais 8 igual a 0, existe uma pergunta no ar aqui. Ó. Qual é o valor que eu multiplico por 2, somo com 8 para dar 0? É uma pergunta que está sendo feita aqui. Às vezes a gente sabe de cabeça que o dobro de 2, o dobro de um número somado com 8 vai dar 0. Quem é? Sabe que é menos 4. Né? 2 vezes menos 4, menos 8, mais 8, 0. Mas quem não sabe essa teoria, pode fazer da seguinte maneira. Isolar essa variável x, passando o 8 para o outro lado como menos 8. E daí, basta isolar, ainda continuando a isolar o x, o 2 que multiplicava, passa a dividir. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, achei o valor aqui. Nessa equação do primeiro grau, que começa dessa maneira, 5x menos 4 igual a 4x mais 8, quer saber a mesma coisa também. Mas, então, nessa situação que é diferente da de cima, um pouco só, nós agrupamos os números, as letras de um lado e os números de outro lado. Ou seja, eu trago esse 4x para esse lado da igualdade, ficando menos 4x. O 8 permanece desse lado e o 4, que era menos, passou para cá mais. 5x menos 4x, x. 8 mais 4, 12. Então, essa é a parte primeira, é uma parte bem básica. Nós fazendo uma pequena revisão de partes básicas de matemática. Tá? Eu espero ter contribuído para quem tem dificuldade nessa parte inicial. Tá? E ficamos por aqui então. Muito obrigado e até a próxima.